Muito bom dia, preciosos irmãos. Deus abençoe os vossos corações, vossas vidas ricamente. Os bons exemplos devem ser seguidos. E ninguém melhor do que Jesus Cristo para ser o nosso exemplo em tudo. Embora muitas vezes nós encontramos boas pessoas sobre a terra, em nossa comunidade, em nossas congregações, as quais admiramos, mas o nosso exemplo maior de vida nunca pode deixar de ser Jesus Cristo. Afinal de contas, Ele é o exemplo maior. Paulo, ele chegou a dizer com convicção: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Vejam que ele se espelhava em Jesus Cristo. Às vezes o filho quer se espelhar no pai e muitos se decepcionam, outros não, mas se você não quer se decepcionar em nada, tome a Cristo como seu exemplo. Como Paulo descreveu na carta aos Romanos, no capítulo 15, ele fala sobre Cristo dá-nos o exemplo da abnegação. Veja que Cristo não agradou-se a si mesmo e para agradar ao Pai. Vejamos aí os 3 versos iniciais. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. É uma doutrina que Cristo deixou-nos através de si mesmo e dos seus apóstolos, que às vezes é difícil de... vou deixar de fazer agradar a mim para agradar o meu próximo, eu tenho que procurar agradar a mim mesmo. É claro que você também tem que amar a si e amar o próximo. Mas tem hora, conforme está escrito, vai no verso 2, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Cada um agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Não agradar o próximo porque ele quer que você seja um adúltero, um beberrão, um fumante, um trapaceiro, um enganador, mas naquilo que é bom para edificação. Pois também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Então, Cristo é o nosso exemplo. E no verso 5, Paulo escreve do mesmo capítulo 15 de Romanos: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Isso quer dizer, eu tenho bom sentimento para com o meu próximo. E se o meu próximo também tem Cristo como exemplo, ele vai ter bons sentimentos para comigo. Está vendo?
Então as coisas devem, de algum sentido, ser recíproca. Porque não adianta você querer mudar as pessoas se Cristo não a mudou. Porque Cristo, ele veio para que nós pudéssemos ser participantes da natureza divina. E em tudo ele deu o exemplo. Nós já falamos isso, que Jesus não apenas ensinava, ele praticava. Porque se nós observarmos, quando Paulo escreve aos Hebreus, tu que dizes que não deves matar e mata, não deves roubar e rouba, não deves prostituir e prostitui, não deves mentir e mentes. Isso quer dizer, as suas palavras são suas próprias condenações. São as suas próprias palavras quem te condena. Porque Jesus diz, pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Que dia pregas, ensinas que deves praticar o bem e não praticas? O que é que você se torna? Um exemplo de perdição, de vaidade, de maldade. E um exemplo para aqueles que te seguirem pararem justamente no mesmo buraco que você vai parar. É um cego guiando um outro cego. Por isso é que devemos estar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não por um suposto apóstolo melhor do que outros, um suposto profeta, um suposto revelador das coisas. Mas, preciosos irmãos, felizes são aqueles que têm a Cristo como exemplo. E que o Deus de paciência e consolação nos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Porque pode ser um sentimento segundo os líderes das religiões, segundo o fundador do pentecostalismo, segundo o fundador da presbiteriana, segundo o fundador da batista, segundo o fundador da mensagem, segundo o fundador do espiritismo, segundo o fundador dos mormons, segundo o fundador de tantas outras religiões que não são chamadas de cristãs, o hinduísmo, o budismo, maometanos e tantas outras, segundo aquele líder. Eu quero ser como fulano, eu quero ser como Beltrano. Procure ser como Cristo, ser como Cristo, no exemplo, na vida, na própria humanidade de Cristo. Na própria humanidade de Cristo. Lucas escreve que Jesus era sujeito a Maria e a José. Então veja aí, adolescentes, 12 anos ele estava no templo, conversando com os doutores sobre o que? O reino eterno. 12 anos de idade. E quando Maria e José o encontrou, ele estava ali no templo, fazendo a vontade de Deus, do seu Pai. E aí você vai lendo, a Bíblia diz, e ele voltou com eles e lhes era sujeito. É a humanidade de Jesus. Quer dizer, ele foi o meu exemplo. Se ele pôde ser sujeito a Maria e a José, por que quantos acham tão difícil serem sujeitos? Já querem ser donos de si ainda tão novos, entrar por caminhos de confusão, caminhos errados.
Às vezes os pais são exemplos, né? De desentendimento no lar, de discordância, de violência, de gritarias, de chocarrices, de bebidas, de festas mundanas, de prostituição e tantas outras coisas. E lá na frente, aquela criança se espelha naquilo que viveu. E ele já não tem vida própria. A vida que ele está vivendo é a vida nefasta que ele tomou daquelas pessoas como exemplo. Mas então, olhemos para Jesus, autor, consumador da nossa fé, tomemos ele como exemplo. Fiz o primeiro tratado, Teófilo, de tudo quanto Jesus começou, não somente a ensinar, mas a praticar. Quer dizer, a prática, ela é muito além daquilo que se fala. Se você ensina que não devem roubar e rouba, o que mais vai influenciar? A prática daquilo que você faz. Então Jesus diz: eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Quando ele estava lavando os pés aos discípulos. Eu vos dei o exemplo. Isso você vai encontrar em João capítulo 13, né? Verso 15. Eu vos dei o exemplo. Agora, se eu quiser o exemplo de tomar a cruz, Jesus disse: se alguém quer ser meu discípulo, se quiser vir após mim, o que você deve fazer? Renunciar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Seguindo a Cristo, eu sou bem feliz a cada momento, conforme ele diz. Mas seguir a Cristo tem que haver renúncias. Mas renunciar o quê? Aquilo que é mal. Aquilo que destrói a fé, o caráter. Aquilo que destrói a vida. Agora, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olhe para mim. Olhando para Cristo, meu divino Salvador, eu quero me alegrar. Olhando para Cristo que por mim morreu na cruz, eu quero me firmar nos seus ensinos gloriosos, renunciar a mim mesmo, o mundo com suas delícias e seus prazeres. Conforme Hebreus capítulo 12, né? Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a ignomínia e está assentado à destra do trono de Deus. Nós queremos o céu, queremos a glória de Deus, queremos as bênçãos de Deus e queremos viver uma vida contrária a Deus. Queremos que Deus seja nosso servo. Bom, não é assim o exemplo de Jesus. Jesus foi obediente ao Pai. Olha que exemplo. E para isso fosse chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Então tem muitos mestres, tem muitos ensinadores, e se dizem sábios, entendidos, eruditos, falam hebraico, grego e outras línguas, aramaico.
E o que eles fazem com seu conhecimento? Se exaltam e colocam as pessoas em dúvida em relação às Santas Escrituras. Portanto, eles não seguem o exemplo de Cristo, porque Cristo sempre disse: examinai as Escrituras, examinai as Escrituras. Ele não lançou dúvida sobre aqueles do seu tempo, do seu dia ali, sobre as Escrituras. Mas ele disse: vão lá, examine as Escrituras. Se eu não estiver cumprindo tudo aquilo que está falado, escrito a meu respeito, vocês leem e acreditam nela, mas vejam lá, vocês estão deixando ela de lado, ela está empoeirada aí, vocês agora não querem mais ouvir o que a Bíblia diz, porque arrumaram outros mestres, seguidores de outros mestres piores do que eles, e têm desprezado as Santas Escrituras. Mas vamos seguir o exemplo de Cristo. Ele não lançou dúvidas sobre as Escrituras. Ele cumpriu as Escrituras. E ele fez o que as Escrituras dizem que ele teria que fazer. E viveu uma vida segundo as Escrituras. E ele venceu o diabo como homem, pelo que estava escrito nas Escrituras. Ele não venceu como Deus, ele venceu como homem, dando exemplo que nós também podemos vencer o diabo, seguindo o exemplo de Cristo. Deus vos abençoe abundantemente, em nome de Jesus Cristo. Amém.